Boa noite. Nosso projeto integrador vai falar sobre homeschooling, que é educação escolar em casa. Bom, nosso grupo é composto pela Ana Carolina, a Fabiana, a Ivanilda, a Rosimaura e eu que sou a Larissa. Vamos abordar os conceitos do homeschooling na educação domiciliar. Vamos também falar sobre a educação no Brasil para entender o conceito do nosso país, com dados atuais, o que diz a legislação. Bom, vamos também falar sobre os países que são adaptados e os que não são adaptados. Então, o que é a homeschooling? É a educação domiciliar. É uma substituição integral da frequência escolar do aluno e ele passa a ser educado em casa, como se fosse nos dias atuais, né, que estamos vivendo, que as crianças estão tendo aula à distância. Então, em vários países, tem países como os Estados Unidos que as crianças ficam em casa e os pais que educam elas. Tem o material escolar e eles contratam, ou o professor vem em casa, ou eles têm aula através de videoaula e ensina essas crianças. A origem da popularização do termo homeschooling foi a reforma educacional na década de 70 por John Holt, que reivindicava a humanização das escolas, focando mais no interesse do aluno sobre o que ele gostaria de estudar. Após a chegada dos portugueses, chega na Bahia o primeiro grupo jesuíta, e o principal objetivo deles era a propagação da religião católica. Durante o Brasil Império, a educação era privilégio da classe elitista. A responsabilidade era dos pais, mas também existiam os professores particulares e membros da igreja. Agora eu vou falar um pouco sobre os dados atuais do ensino domiciliar no Brasil. 7.500 famílias praticam atualmente, 15 estudantes entre 4 anos e 17 anos. Crescimento de 2.000% entre 2011 e 2018. Cresce uma taxa de aproximadamente 55% ao ano. A legislação coloca a educação como um direito e um dever da criança. Assim, de acordo com a lei das diretrizes, o acordo educacional, a educação é um dever do Estado. Em 2019, uma das metas do ministro da Educação era tornar a educação domiciliar uma prioridade. A educação domiciliar iria beneficiar mais de 31 mil famílias. Ele não permitiu essa prática por falta de regulamentação. A história da educação domiciliar. Educar as crianças em casa era legal em todos os estados dos Estados Unidos, mas sujeito a regulamentações variadas, que às vezes eram bastante rígidas. Durante a década de 1980, o teor da educação domiciliar mudou à medida que uma nova onda de indivíduos entrou no movimento. Esses eram cristãos, evangélicos e fundamentalistas engajados na retórica da guerra cultural sobre as escolas públicas. Postura antagônica em relação aos administradores de escolas públicas e não estavam dispostos a cooperar com as escolas públicas que consideravam más. Nisso, eles entraram num ciclo entre responsáveis que davam aula em casa e autoridades que avaliavam cada vez mais negativamente eles por conta dessa postura antagônica. Até o movimento exigiu o relaxamento das normas avaliativas e isso mudou completamente as normas dos diversos estados. E apesar de hoje não ser legalizada no Brasil, no mundo, a educação domiciliar não é novidade. Ela existe desde as épocas primitivas. No Brasil imperial, por exemplo, as elites tinham os filhos estudando em casa. Hoje em dia, a educação é direito e obrigação. Obrigação é essa que pune as pessoas que não matriculam seus filhos nas escolas. Como funciona a educação domiciliar em outros países?
Ao todo, 64 países legalizaram a prática. Existem alguns em que a prática é proibida, seria um crime. A maioria dos países legalizados exige avaliação anual sobre a educação dos alunos para comprovar que eles estejam aprendendo. Um fato curioso é que a Finlândia, o país onde há a melhor educação do mundo, utiliza um método parecido com o do homeschooling nas suas escolas, com salas mais vazias, professores iguais por anos, redução de tempo de estudo e matérias por dia. Benefícios e malefícios do homeschool. Vantagens. A família tem flexibilidade no seu horário de trabalho e nas atividades. Benefício da educação personalizada. Um tutor para um aluno ou um tutor para 2 ou 3 alunos. Essa personalização é tão eficaz que 2 horas de atividades por dia equivalem a mais de 5 horas na escola. E também a família pode contar com uma rede de suporte, onde conhecerá famílias que também fazem o homeschool e assim melhorar na sua interação. Os pais também ganham conhecimento e os resultados são comprovados. As desvantagens do homeschool são a carência de conhecimento coletivo, a confusão no papel entre o pai e o professor, a falta de socialização com outras crianças da mesma idade, outra pessoa da mesma idade, a limitação da aquisição de conhecimento e da visão de mundo do aluno. Bom, e vamos às considerações finais. O Brasil está atrasado referente à educação se comparado a outros países, e isso indica que precisamos nos reinventar, adicionar possibilidades de escolha para quem não quer a mesma educação de sempre para seus filhos. Isso envolve muitas questões, é claro, mas o primeiro passo é regulamentar, dar o direito de escolher. Também é evidente de que o homeschooling é excludente, pois ele viabilizaria somente pais de classe média alta com tempo e condições. Mas para contrapor isso, nós precisaríamos nos inspirar nos ideais de países mais avançados educacionalmente, até porque o Brasil tem um dos PIBs mais altos voltados à educação. Do que adianta tanto investimento se ele não é eficaz de verdade? Se algo não está funcionando, nós mudamos, nós buscamos outros parâmetros. E esse também é um dos principais argumentos de quem busca a regulamentação do homeschooling. Para tudo isso, pede regulamentação e normas de avaliação eficazes, seja para o ensino comum ou para o homeschooling, que deveria ser uma realidade e está décadas atrasado em sua chegada regulamentada aqui no Brasil.